Assim falava Zaratustra. Palavras preliminares a uma versão livre desse texto. Esse trabalho contém as primeiras palavras de um texto talvez inusitado. Texto esse que se esmera em uma versão livre, em uma paráfrase da mais famosa obra de Nietzsche, intitulada Assim Falava Zaratustra. Um livro fenômeno, como ressalta o filósofo. Algures, ele diz que não há, antes de Zaratustra, arte de escrever. Como se fosse um anti-Descartes, seu autor entende que somente uma dimensão poética, podemos descer os escritos mais profundos e líricos dessa obra incomparável. Devemos realçar entre mentes que essa redação, reservada, hesitante e laboriosa, ainda em seus primeiros e titubeantes passos, é escrita para louvor, recreação e deleite de seu autor. Em duas partes, mutuamente complementativas, subdivide-se o texto. Na primeira delas, o autor aflora sua sensibilidade, suas raízes, sua inspiração simbolista, desdenha a razão, e faz uma longa digressão sobre a essência, arte e estrutura da poesia. Na segunda de suas duas partes, o autor trabalha uma versão livre, talvez muito livre, das primeiras palavras, das primeiras páginas de Zaratustra. Consoante a atilada observação de André Beauvoir, em seu sugestivo livro O Mistério da Poesia, o poeta procura comunicar a outros homens, em seus versos, a grandiosa emoção que então empolga a sua alma. Para isso, ele precisa dispor de um meio de expressão que não apenas possa traduzir fielmente essa mesma emoção, mas que seja, ao mesmo tempo, capaz de suscitar em outro espírito um estado semelhante. Devemos reconhecer nessas considerações que estamos à margem do domínio particular da razão e que, se a inteligência intervém, é unicamente para servir de transporte a esse mesmo estado emotivo. Ao ler uma poesia, ao ler um texto poético, não devemos examiná-lo à maneira de um professor que corrige uma dissertação escolar. Devemos lê-la com toda a nossa alma, em alta voz, uma vez que ela é plenitude de ritmo e música, conclui o escritor francês. Na veemência de sua particular sensibilidade, em suas exortações, a emoção, o primado da subjetividade, ultrapassa os sentidos e a representação abstrata, a razão e seus paradigmas lógicos. É uma linguagem introspectiva e nobre, antirracionalista, antissilogística. A poesia fala de coisas inefáveis, fala da imortalidade e da aquiescência, exalta a excelência e o louvor, a transcendência da subjetividade com intensidade e fervor, infinita e inesgotável. É uma grandiosa linguagem interior, atemporal e eterna. A iluminação pura, recolhida no espaço de um só instante, de consagração e fervor morredores. Por ser um predestinado, por ser um espírito dotado de poderes criadores, o poeta desperta e amplia a realidade. Remove as limitações que constrangem a vontade, fecunda a improdutividade das coisas cotidianas, imediatas e frágeis. Dá-lhes luz e calor, cores, evocações, nuances, epifanias, transfigurações, louvor e expectativas. Aos olhos do poeta, a razão é uma antipoesia. Ela não conduz ao coração da vida. Como realça Nietzsche, Algures, em palavras alusivas, o conhecimento ainda não aprendeu a sorrir. O tradutor não é um dicionarista trabalhando em outro idioma. Traduzir, dizia Rilke, não é cingir-se a uma simples e singela troca de palavras.
É necessário manter o ritmo e a música originais, sem o que seria substituir um corpo vivo por uma imagem de cera. A tradução jamais propicia o sentido completo do texto traduzido. Ela apenas pretende mostrar a novos leitores o encanto de alguns fragmentos reais de uma linguagem maciça e gloriosa que fundiu e combinou sob tão intensa luz. Reconfortado com essa reflexão, o tradutor então retorna ao seu trabalho inicial. Ele, entretanto, não se inclina o tempo todo sobre as páginas de seu texto. Muitas vezes ele recosta, fechando em seus olhos uma frase que acabou de ler e reler por várias vezes, até se sentir refluir seu sangue, observa o poeta de Elegias de Duino.